Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu trago perguntas e respostas sobre os psicopatas. Convido todos a curtirem e seguirem a nossa página lá no Facebook. E também convido todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, pois, como eu sempre falo, tem materiais sobre projetos que eu desenvolvo, sobre minha vida profissional e também trechos de aula, palestras e outros materiais. E aqueles que quiserem sugerir um tema, fazer críticas, elogios, sugestões sobre esse podcast, podem enviar mensagem para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. Aguardo sua mensagem. E nesta semana eu reuni algumas perguntas sobre a psicopatia, sobre pessoas psicopatas. E vou esclarecer aqui essas dúvidas que eu acredito que sejam das pessoas que enviaram, mas também de muitas outras pessoas que às vezes leem ou ouvem falar do assunto e ficam se perguntando. Deixando aqui claro que eu não tenho mais citado quem enviou as perguntas por um motivo. Nós estamos sob a vigência da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e não é legal que eu possa citar nome e localização das pessoas que enviaram esse tipo de pergunta. Então, para evitar uma burocracia de termos de autorização e tudo, eu apenas estou citando as perguntas. Mas, obviamente, que as pessoas que fizeram as perguntas vão saber que a pergunta é delas. Mas vamos lá. A primeira pergunta que surgiu é o seguinte: se os psicopatas têm emoções mudas e falta de empatia, por que eles não podem simplesmente fazer o que é logicamente certo? O que é ensinado como sendo certo, logicamente. Vamos esclarecer aí. Primeiro, partir de uma premissa errada que está na pergunta. Porque na pergunta diz o seguinte: se os psicopatas têm emoções mudas, ou seja, não têm emoções, e falta de empatia, por que eles não podem simplesmente fazer o que é logicamente certo? Acontece que os psicopatas não têm emoções mudas. A pessoa que colocou essa pergunta talvez tenha querido dizer que ele não sente atração por outras pessoas, afinidade, não sente compaixão. Beleza, concordo. Mas daí a dizermos que ele não sente emoções é demais, porque todos sentem emoções, até os psicopatas. Porém, não significa que as emoções que eles sentem sejam as mesmas nossas. Então, um psicopata, por exemplo, não sentiria compaixão, um tipo de emoção, um tipo de sentimento. Não sentiriam, talvez, afinidade por alguma pessoa, mas ele pode sentir, sim, satisfação, felicidade, que são outros sentimentos e outras emoções. Ele pode sentir a satisfação por torturar alguém. Ele pode sentir a felicidade por ver alguém morrer. É triste isso, mas é verdade. Então, a gente não pode dizer que ele não sente nada. Ele sente. Agora, não significa que o que ele sente seja equilibrado ou seja como a maioria das pessoas, dos indivíduos. Então, só deixando claro aqui que os psicopatas não têm emoções mudas. Eles têm emoções. Agora, se essas emoções são desequilibradas ou são, como se diz por aí vulgarmente, fora da casinha, aí realmente a gente é uma questão de analisar e de ver cada situação, mas não podemos dizer que ele não sente emoções nenhuma. Então, corrigindo essa premissa, vamos então à questão propriamente. Por que ele não pode seguir, então, o que é ensinado para ele de forma lógica? Justamente porque é uma característica do psicopata sentir essas emoções, tipo satisfação, felicidade, aquela sensação do dever cumprido,
quando ele faz algo que prejudica os outros, né? Quando ele toma o lugar dos outros, quando ele usa os outros de escada para subir no trabalho, por exemplo. Então, diversas situações onde ele prejudica os outros, ele não sente remorso, não sente empatia, mas ele se sente bem com aquilo. Ele sente que ele está fazendo o correto. Para ele, o correto é aquele. Para ele pode gerar uma situação de felicidade com base na desgraça dos outros. Então, por isso que ele não é capaz de seguir logicamente o que se ensina, tá? Porque ele tem as emoções lá e que empurram ele a fazer o que não é logicamente ensinado. Ele não tem empatia e a realização dele, por exemplo, é conseguir um cargo no trabalho, nem que para isso ele tenha que matar alguém. Tá? Ele não tem esse freio de saber até onde ele vai. Então ele pode, né, espancar uma pessoa, matar uma pessoa e se sentir realizado a partir do momento que ele obtém alguma conquista com aquilo, que ele consegue o cargo da pessoa no trabalho, ou mesmo não conseguindo nada com aquilo, mas pelo simples fato de fazer aquilo. É lógico que cada caso é um caso, cada um tem as suas características, né? Um é mais focado em conseguir benefícios, outro não é tão focado nisso, é focado na desgraça dos outros mesmo, e é isso que dá satisfação. Mas o que eu queria deixar claro é isso, tá? Eles não são capazes de seguir o que se ensina logicamente, justamente porque eles têm sim o sentimento e a emoção, só que de uma forma enviesada que empurra eles a fazer o que fazem. Uma outra pergunta aqui sobre os psicopatas é a seguinte: os psicopatas, os sociopatas, têm explosões de raiva? Essa é a pergunta. Bem, a pessoa aqui incluiu os sociopatas, né? Eu vou relembrar aqui rapidinho, quem não sabe a diferença entre um e o outro, tem um episódio onde eu falo sobre isso, né? Bom, eu resumidamente, assim, muito a grosso modo, eu posso simplificar que os psicopatas, eles têm uma característica de não ter empatia pelas pessoas, zero empatia. Já os sociopatas, eles podem até vir a ter empatia por uma ou outra pessoa ou em uma ou outra circunstância, ou seja, ele não é totalmente zerado de empatia, não. Ele pode ter graus onde ele consegue ter empatia por algumas pessoas. E uma outra diferença entre os dois é que hoje se sabe que os psicopatas, eles possuem essa condição de forma inata, ou seja, eles já nascem psicopatas. Eles nascem com estruturas neurofisiológicas que os deixam com características de psicopata. Então, a gente pode dizer que o psicopata é um psicopata de nascença. Já o sociopata não. O sociopata, ele pode não ter nenhuma característica psicopata, nem sociopata, e a criação, as vivências dele, o meio onde ele vive, pode torná-lo um sociopata. Tá? Então, são as principais diferenças. Mas, lógico que o assunto é mais complexo, não dá para resumir assim em 2 frases. Mas então, voltando aqui para a pergunta, ele pergunta se esses dois, tanto psicopata quanto sociopata, podem ter explosões de raiva. Claro que sim, né? Na verdade, a explosão de raiva momentânea, ela não é uma característica exclusiva do sociopata nem do psicopata. Da mesma forma, elas podem não existir nesses indivíduos. Então, eu posso ter um psicopata que não tem nenhum momento de explosão de raiva. Da mesma forma que o sociopata, que também pode não ter essa característica. Mas nada impede que tenham. Tá? Então você pode ter um psicopata que ele tem um comportamento uniforme, ele articula pelas costas, ele prejudica os outros, ele faz tudo, mas digamos que ele não seja daqueles mais violentos que saem matando em série. Mas num momento de explosão de raiva ele pode até vir a matar. Da mesma forma, um sociopata. Você pode ter aquele sociopata que tem 2 caras, né? Que na frente é todo simpático, é bem com todo mundo, e por trás só prejudica os outros, e num dado momento ele tem um rompante de raiva e ele pode partir para a violência. Então você pode ter diversos indivíduos com diversas características. Da mesma forma, você pode ter um sociopata ou um psicopata que
natureza dele, a característica normal dele já é ser fisicamente violento. E aí, no momento de explosão de raiva, então, aquela violência extrapola ainda mais, né? Se ele tinha por hábito bater em uma pessoa, ele sai atirando e matando todo mundo. Então, é lógico que estou exagerando aqui em alguns momentos, mas é só para deixar claro que uma coisa não interfere na outra. Eu posso ter um psicopata que não tem explosão de raiva e posso ter uma pessoa que tem explosão de raiva que não é psicopata. Mas eu posso ter as duas características reunidas e isso realmente em alguns momentos vai ser desastroso, tá? Então pode sim ter essa característica. E eu deixei para o final a pergunta mais curiosa. E essa pessoa, no mínimo, se informou um pouco sobre o assunto para poder ter perguntado isso, né? Mas eu achei bastante interessante, que é até uma forma curiosa de passar informação para todos. Que é a seguinte, a pergunta: a pessoa pode ser psicopata mesmo reagindo ao bocejo? Vocês devem estar achando assim, nossa, mas que pergunta louca, né? O que tem a ver o bocejo com o psicopata? E aí eu informo para vocês, tem tudo a ver. Tudo a ver, o bocejo com o psicopata. E por que isso? Bom, nós temos estruturas no nosso cérebro chamadas de neurônios espelho. Como o nome diz, espelho, essas estruturas têm a função de espelhar os outros na gente, de reproduzir dentro do nosso cérebro, dentro da gente, o que os outros estão fazendo, como os outros estão se comportando, para que a gente consiga analisar essa situação, nos colocar no lugar do outro e daí tomar decisões e atitudes. Esses neurônios espelho, então, são uma forma da gente poder analisar o mundo, analisar as pessoas, os outros indivíduos. Porque nós não somos capazes de analisar nada que não esteja dentro da nossa mente, que esteja dentro do nosso cérebro. Então, nós não conseguiríamos olhar a reação de uma pessoa, olhar o comportamento de uma pessoa e analisar ele friamente à distância. A gente não consegue isso. Então, o que os neurônios espelho fazem? Espelham aquele comportamento da pessoa dentro da gente, espelham as reações da pessoa, fazem como se fosse um avatar, né? Que hoje está na moda usar essa palavra. Fazem como se fosse uma réplica da pessoa dentro da gente e a gente avalia esta réplica. Então, quando a gente analisa o comportamento de alguém, quando a gente toma uma decisão, mesmo que inconsciente, né? Eu tomo uma decisão ou tenho uma reação a algo que alguém me falou ou alguma expressão que a pessoa fez para mim, eu às vezes faço aquilo no automático, não raciocino muito, mas certamente meu cérebro espelhou a pessoa dentro de mim, fez toda uma análise de situação e gerou minha reação. Isso é que fazem os neurônios espelho. E essa reprodução que é feita dentro da gente é tão perfeita que a gente tecnicamente acaba imitando a outra pessoa. A gente reproduz isso dentro da gente, a gente imita aquele comportamento, gera um comportamento igual para que a gente possa avaliar. Só que nós temos uma outra estrutura chamada córtex pré-frontal, temos outras estruturas que fazem um freio aí. Por quê? Porque se eles não freassem nossas reações, a gente passaria a vida inteira imitando os outros. Porque a nossa reação realmente gera aquele tipo de comportamento. Então a gente seria um espelho das outras pessoas. Eu estou olhando uma pessoa e estaria imitando o que ela está fazendo. Aí viro para outra pessoa e começo a imitar a outra pessoa. Então, para que isso não aconteça, nós temos os neurônios espelho que fazem esse trabalho de espelhar na gente o que os outros estão fazendo, para que a gente possa analisar. E temos estrutura que impedem que esse espelho tomem o nosso comportamento, que eles se exteriorizem sobre a forma de movimentos, ações. Então isso impede que a gente fique imitando os outros o tempo inteiro. Mas tem um comportamento humano que foge a esse controle, né? Que quando a gente observa o outro fazendo, as estruturas responsáveis pelo freio não conseguem frear, que é o bocejo, tá? Então, por isso que a gente diz que o bocejo é contagiante. Quando a gente olha uma pessoa bocejando, aí daqui a pouco tem outra bocejando, aí a gente boceja também, aí daqui a pouco está todo mundo bocejando.
Por quê? Porque quando a gente olha o bocejo, aquela ação é reproduzida dentro da gente e as estruturas responsáveis em freá-la não conseguem. Aí a gente acaba bocejando também. Então, por isso o motivo do bocejo. Beleza, entendemos tudo isso. Mas o que isso tem a ver com psicopata? Simples. Porque essas estruturas de neurônio espelho são as mesmas estruturas que permitem a gente a ter empatia. A gente só tem empatia por causa dos neurônios espelho. Então, se a gente consegue se colocar na posição do outro, na verdade, eu já falei até sobre isso, a empatia não é, na verdade, tecnicamente, a gente se colocar no lugar do outro. Não é isso. A empatia é trazer o outro para dentro da gente e aí a gente conseguir compreender a situação do outro, relevar, considerar e aí ter uma atitude de compaixão, ter uma atitude tolerante, né? Então, a empatia nada mais é do que os neurônios espelho funcionando e a gente fazendo uma análise compassiva, né, disso que foi espelhado dentro da gente. Os psicopatas, dentre todas as características inatas dos psicopatas, que eu falei que são de nascença, uma delas é ter esse mecanismo de neurônio espelho com deficiências, ou seja, ele não funciona direito. E justamente por não funcionar direito, a empatia não está presente, tá? Ao ter os neurônios espelho sem funcionar adequadamente, o que acontece? Ele não espelha o comportamento dos outros dentro da gente, logo ele não consegue ter a empatia, não consegue avaliar esse comportamento dos outros, considerar e ter compaixão. E, consequentemente, se ele não espelha o que os outros estão fazendo dentro da gente, ele não espelha inclusive o bocejo, que seria aquela atitude que não consegue ser freada e que é contagiosa. Então, as pessoas, no geral, se contagiam pelo bocejo. Um psicopata não. O psicopata se observa que ele pode ver quantas pessoas forem bocejar que ele não vai sentir a vontade de bocejar, porque ele não tem esse espelhamento dentro dele que não é contido. Então, parecia uma coisa assim muito absurda, né? Psicopatia e bocejo, mas tem tudo a ver. O fato é que a pergunta diz o seguinte: a pessoa pode ser psicopata mesmo reagindo ao bocejo? Ou seja, se eu tiver uma pessoa que se contamina com o bocejo alheio, mesmo assim ele ainda pode ser psicopata? Sim, pode. Não é uma coisa muito comum. Tá? O que se observa nas pesquisas é que a grande maioria dos psicopatas realmente não se contamina com bocejo, por essa questão dos neurônios espelho que eu falei. Porém, aquela máxima que eu sempre falo nos podcasts ainda assim é verdade. O ser humano ele não é matemático. Um indivíduo não é igual ao outro indivíduo. Cada indivíduo reage de uma forma, cada indivíduo tem as suas reações e as suas ações próprias. Então, por mais que a gente tenha um comportamento que é obtido na grande maioria, nunca, em se tratando de ser humano, a gente pode dizer que é 100%. Podem sim haver exceções, onde a estrutura do neurônio espelho está defeituosa, a pessoa não tem empatia, mas alguns comportamentos ele consegue, mesmo que deficientemente, espelhar, né? Ou a característica dele de espelho está preservada, mas outras características envolvidas na empatia não estão. Então a gente pode ter N variáveis ali que podem fazer com que ele tenha esse espelhamento, mas ele não tenha empatia do mesmo jeito. A empatia ela depende dos neurônios espelho, mas ela também depende de outras estruturas, que são as estruturas que analisam o que os neurônios espelho fizeram. Então, você pode ter o neurônio espelho preservado, ter lá o bocejo, ter lá o que seria o espelho da pessoa na gente, mas os mecanismos que analisam o comportamento é que podem estar falhos. Então, você pode ter duas estruturas diferentes com problema, mas causando a mesma situação, que é a falta de empatia. Então, por isso que a gente não pode generalizar. Apesar de ter pessoas que reagem ao bocejo, isso não impede que elas sejam psicopatas.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Acesse lá nosso Facebook e compartilhe nossas postagens. Você pode acessar como facebook.com/neuroaprendizagem. E se você quer sugerir um tema, deixar uma dúvida, uma crítica, um elogio, sugestão, basta enviar mensagem para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. Eu aguardo sua mensagem e te aguardo aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá!